Senhor, é dos céus que nós precisamos de um socorro. E essa noite eu peço que o Senhor envie agora um milagre aqui neste lugar. Que as vidas sejam tocadas nesta noite, pelo poder do sangue de Jesus. Amém, meu irmão? Dá uma glória a Deus. Alguns irmãos voltaram, da manhã para a noite. É essa cultura que a gente está tentando desenvolver nessa comunidade. Pela manhã a gente fala alguma coisa e à noite a gente fala outra coisa. Mas hoje eu quero falar a mesma coisa que hoje eu conversei pela manhã. Eu quero reforçar, porque eu creio que não dá para eu deixar essa matéria sem entregar, esse dito de Deus, para a tua vida e para a minha vida. E a Bíblia diz que, lá em Lucas capítulo 10, verso 27, olha, presta atenção nisto. Jesus está conversando com um rapaz e ele fala de algo importante. Ele fala de um mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de toda a tua mente, ou de todo o teu entendimento. O grande problema é que você já tem Jesus no coração, ok? Você adorou o Senhor nessa noite, amém? Agora, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. E a tua mente? Ela já foi para os pés, para a cruz do Calvário, ou ainda não? Que o grande problema nosso ainda está aqui. Parece que alguma coisa sempre está faltando na nossa vida. Eu diria que nós precisamos de um clique às vezes para que as coisas funcionem. Parece que está alguma coisa ainda longe de acontecer na minha vida, pastor. Estou esperando um boom do Senhor para que as coisas andem na minha vida. E eu não quero dar um passo. Eu não quero antecipar nada. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é esta a função do Espírito Santo. João 14, verso 16 fala isso. Que ele veio nos ajudar, que ele veio nos ensinar, que ele veio nos conduzir às obras de Jesus. Então, querido, para você ter uma ideia, eu nasci numa igreja extremamente tradicional. Eu nasci no meio batista, onde ninguém batia palma, onde ninguém podia tocar uma bateria dentro de uma igreja. Então eram os hinos e as pessoas eram sérias, as pessoas não sorriam tanto. Elas falavam: olha, nós somos nada diante do Senhor. E essa palavra fora do contexto, ela é muito perigosa. Porque tem que haver um contexto para você falar isto. E eles tinham razão em algumas coisas, mas em outras isso foi entrando dentro de mim. E eu fui para um seminário, fiquei lá 4 anos, estudei, num seminário extremamente tradicional, onde a letra era mais importante, onde a teologia era importante. E hoje pela manhã eu estava falando aqui na igreja essa palavra, eu estava falando com a Carol. Quem ama quer conhecer. Quem ama sempre está querendo conhecer mais um ou outro. É verdade ou não é? Você ama uma pessoa, você quer conhecer. E à medida que você vai amando, você quer conhecer mais. Queridos, o grande problema das pessoas hoje, que às vezes elas estão dentro de uma igreja, elas entraram e para elas já se tornou uma rotina. O amor já se esfriou. E aí você vai olhar para o irmão está frio, o outro está frio, e a gente tem que começar a orar pelo frio, e o Senhor toca ali que ele está frio, toca nela que ela está fria, e o pessoal está morto. Por quê? Porque já não há mais uma paixão por conhecer. Já não há mais nada para conhecer. E eu tenho visto alguns líderes aqui, às vezes assim, parece que eles entram aqui, eles já sabem tudo. E eu vou dizer para você, querido, eu não sei nada. Cada dia que eu entro aqui para ministrar, eu tenho uma surpresa de Deus para mim. Cada dia que eu chego aqui, há uma surpresa do Senhor no meu coração. Por exemplo, eu viajei essa semana, eu saí na terça e voltei no sábado. E nesse sábado, eu cheguei aqui de uma forma tranquila, disse, bom, 5h30, acho que vai dar para a gente fazer algumas coisas. E de repente, o telefone começa a disparar. Parece que o meu perfume chegou na cidade. E todo mundo desconfiou que eu já estava chegando. E os irmãos ligando, e começaram a ligar. Eu disse, eu não vou atender telefone de ninguém. E extremamente radical, e ao ponto de não atender ninguém. Aí o Geraldo, que é o secretário da igreja, liga para mim, liga, diz, está acontecendo alguma coisa na igreja. Aí o Renato também me liga, está acontecendo alguma coisa na igreja, não vou atender. Ele diz que se virem. E aí, queridos, quando não, o Geraldo está lá na porta do meu apartamento, eu olho lá de cima e disse, será que eu atendo, Jesus?
Eu tive que atender. Eu disse, eu vou atender porque o Geraldo, ele é digno de misericórdia. E eu tive a misericórdia. Ele disse, pastor, a igreja está lotada de pessoas e não tem quem faça um casamento lá. Eu disse, o quê? Ela está lotada de pessoas e alguém anotou dizendo que era de outra igreja, de outro pastor. Mas eu acho que essa pessoa se equivocou e o senhor tem que ir correndo para lá fazer esse casamento. Eu disse, estou descendo, filho. Coloquei meu terno, desci. Nem banho tinha tomado. Mas perfume não faltou. Mas sabe o que é? A primeira coisa que eu cheguei na cidade, eu estava barbudo. Não parece, mas eu tenho barba, irmão. E minha barba é um pouco branca, por causa dos anos de vida que eu tenho. E aí eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um barbeador ali, porque estava grande e não dá para fazer no elétrico. E fui, e eu disse, não, eu preciso comprar isto. Como desses detalhes que Deus cuida da nossa vida. Como Deus é detalhista, quando você está na presença dEle, nada sai do controle dEle. E eu fui ali, comprei, e disse, a primeira coisa que cheguei em casa foi fazer a barba. Eu estava já de barba feita, mas de banho tomado não. Como ninguém vai cheirar o pastor, não tem problema. Eu cheguei aqui, cheguei arrumadinho, está todo mundo me esperando. Eu fui o último a chegar. Dessa vez não fui a noiva, fui eu. E eu tive um privilégio. Eu falei ontem a uma igreja cheia de pessoas que não conheciam o Senhor. Olha que privilégio. Cheguei na cidade e Deus, Ele me presenteia com essa oportunidade. De chegar aqui e dizer que Jesus amava eles. E eu esqueci que era o casamento e comecei a pregar. E quase que eu fiz um apelo no meio do casamento. Eu disse, olha, será que você não quer aceitar Jesus hoje? Querido, terminou ontem o casamento e eu estava aqui e disse, bom, já estou treinado para fazer o da Daniela na semana que vem, né? Que é o do Adem. Eles vão casar no sábado que vem, às 19 horas, 19h30 está tudo encerrado. 19h45 eles já estão lá na lua de mel. Eles pediram isso, pastor, a gente não aguenta mais, a gente está com os hormônios lá em cima, as coisas estão voando na nossa cabeça, as imaginações. Pastor, eu nem sei o que é isso, mas Deus vai fazer uma obra, Ele vai ensinar o caminho, o Espírito Santo vai te ensinar tudo, Adem. O Espírito Santo vai te dar os detalhes de todos os lugares que você tem que ir, nos passeios, de todos os lugares que vocês vão. Mas eu quero continuar a palavra do Senhor, amém? Quantos estão aqui nessa noite? A presença do Senhor está aqui. Eu sinto a presença, a glória do Senhor nesse lugar. Eu sinto que o Senhor está fazendo hoje uma grande obra na tua vida. Hoje há uma obra que começa a ser realizada dentro da tua vida. Pastor, eu fui ensinado desde criança que eu não era nada, que eu nunca teria nada, que eu era uma pessoa simples. Por exemplo, eu convivi com meus pais até 9 anos, depois fui morar com meus tios, e eu vivi com eles a vida inteira. Eu vivi sem meus pais. E depois de um certo tempo, eu voltei a morar com a minha avó, dentro da casa dela. E era uma falta de tudo. Faltava tudo ao ponto de eu ir ao vizinho pedir comida, para que nós tivéssemos o que comer dentro da nossa casa. Então a minha vida, o meu ambiente onde eu frequentei, a minha vida de formação foi essa. Foi essa a formação que eu tive lá atrás. Uma formação de faltas. Uma formação em um ambiente de limitações. E aí o contexto era terrível. Porque eu não via nenhuma perspectiva da minha vida. Eu não via nada que Deus pudesse realizar. Mas eu aprendi algumas coisas nesse tempo com o Senhor. E ali eu me converti, fiquei nessa igreja tradicional e fui para o meu seminário. E agora eu começo a viver um tempo de Deus diferente. Que tempo é este? A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 3, verso 11, que um homem chamado Moisés, preste atenção nisto. Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel, ok? E a Bíblia diz, Moisés porém respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele disse, Senhor, eu não tenho condições. Quem sou eu? Quem sou eu para chegar aonde o Senhor está me mandando ir?
O verso 13 diz: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu vou falar, Senhor? Ele diz: Moisés, Moisés. Você vai dizer para ele: sou eu quem sou. Disse mais: assim dirá aos olhos de Israel: eu sou, me enviou. E ainda no capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim, preste atenção nisto. Capítulo 4 de Êxodo, verso 1 e 2 diz: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhes apareceu, então o Senhor lhe perguntou, que é isso que se vê na tua mão? Uma vara. E então essa vara, agora Deus começa a fazer uma obra na vida de Moisés, de tal forma que ele vai ter que contar isso ao povo. Mas pastor, ainda Moisés continua, porque nós somos igual a Moisés. Deus nos chama, Deus nos abençoa, mas nós não acreditamos. Deus não poderia fazer nada com Moisés, enquanto a sua mente não fosse transformada. Olha como é que ele é teimoso. Olha como nós somos teimosos. Olha como é a nossa cabeça. Nós vivemos assim. E o verso de número 10 diz assim: então disse Moisés: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, como que eu vou falar com o faraó? Quando eu chegar lá, o faraó vai dizer para mim, quando você vai acabar esta conversa. Porque ele era gago. Senhor, eu tenho uma desculpa. Não, eu sou gago. Não é comigo esse troço. E a Bíblia diz no verso de número 13, ele porém respondeu: ah, Senhor. E o Senhor disse: eu vou enviar um que vai traduzir isso tudo para você. Eu vou levantar um intérprete para você ir ao teu lado. E no verso de número 13, ele disse: Senhor, por favor, arranja outro. Manda outro no meu lugar. Eu não tenho condições de fazer isso. Moisés foi custoso. Amém? Amém? Moisés era cheio de desculpas. Queridos, será que não somos assim? Há uma estima, às vezes, que nós estamos doentes de estima. Estamos doentes. Só conseguimos ver limitações dentro da nossa vida. Enquanto você não for sarado, liberto da tua estima nessa noite, suas finanças nunca serão saudáveis. Suas emoções nunca serão saudáveis. Tua vida nunca vai avançar. Enquanto você estiver nessa clausura, a tua vida não funciona. Quantos vivem assim? Como Moisés. A sua mente ainda não foi até a cruz. Seu coração foi, mas a sua mente não foi. Talvez você tenha que, como diz, quando há alguma coisa no teu computador, você está lá no teu computador, quando tinha o computador de mesa, eu mexia tudo errado, e de repente eu tinha que levar para alguém formatar. Mas aí o Dani começou a aprender alguma coisa sobre formatar, e aí eu tinha que pagar para o meu filho, para ele formatar a máquina. Porque eu sempre estava abrindo alguns e-mails e não entendia, e não eram e-mails que você está pensando, eram e-mails que vinham com algum vírus. E um dia eu disse: eu vou baixar um vírus então, para me proteger de tudo isso. Eu baixei um antivírus, só que esse antivírus era gratuito, entrou mais vírus. E aí virou uma porcaria, e o Dani falou assim: papai, não tem mais jeito. Tem que comprar outro HD. Queridos, muitas vezes nós precisamos formatar nossa mente. A nossa cabeça continua a mesma. Recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Ele é Senhor da nossa vida. Nós o louvamos com todo o nosso coração, choramos na sua presença. Mas a nossa mente, ela tem que ser formatada.
E formatar a nossa mente é levar a nossa mente até os pés de Cristo. A maneira que vivemos pensando, a maneira que vivemos entendendo a vida. A mente é o filtro de tudo. E aí, quando eu estou aqui dizendo que essa semana Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, e você diz: como? Porque a tua mente continua do mesmo jeitinho. A tua mente não consegue avançar. Você só pensa de um jeito. Sabe por que eu sei isso? Porque às vezes eu estou orando por algumas pessoas no final da reunião, elas vêm: pastor, ora por mim, eu quero só fazer um pedido pequeno. Querido, para Deus tanto faz o teu pedido pequeno ou grande. Se você está com dor de cabeça ou com câncer, para Deus não existe tamanho. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E eu noto que as pessoas têm uma mente ainda pequena para aquilo que Deus quer fazer na vida delas. Pastor, eu estou enfermo, mas eu estou pedindo a Deus mais 2 anos de vida. Que 2, querido? Pensa mais 30, 40 anos. Vai avante com a tua vida. Mas olha só como é que é a nossa mente. A nossa mente sempre está presa à desgraça. Sempre está esperando aquilo que é irreal, mas ela está chamando a existência. Nós temos uma mente assim. E nós precisamos combater, nós precisamos levar a nossa mente para Cristo. Por isso a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Mas ela não funciona, só funciona a mente da carne, a mente do mundo. Por quê? Porque entrou um vírus, fomos infectados. E agora precisamos levar a nossa mente até os pés da cruz. Todos os dias você tem que levar a sua mente até os pés da cruz. Porque é lá que você vai ser mudado na sua forma de pensar. Quantos estão aqui? Se você não colocar essa mente nos pés de Jesus, nada será transformado em tua volta. Nada. Enquanto você não colocar essa mente para o Senhor, não tem jeito. Querido, sabe quantas palavras eu consigo falar? Segundo o DG, diz que um orador, ele fala 300 palavras por minuto. Eu falo 300 palavras por minuto. Eu devo falar um pouquinho mais, querido. Eu acho que eu tenho batido recorde, porque eu falo muito rápido. O irmão hoje falou assim: pastor, pelo amor de Deus, fala mais devagar, porque eu não consigo arrumar o computador lá em cima. Eu não achei o verso que o senhor falou. Esse é o problema, que você não prestou atenção, cara. E esse é o grande problema. Quando eu falo 300 palavras, sabe quantas palavras você pode pensar por minuto? 1000. Olha só como é que é covardia. Eu estou falando que Deus vai te abençoar, e você está aí com 1000 palavras na tua cabeça, que você não consegue ver isso. E eu estou todos os dias aqui falando para as pessoas, ministrando, e você tem 1000 palavras que você está falando que não. Está levantando 1000 argumentos. Você está sempre dizendo não aí dentro de você. A tua mente, ela está, sabe, sempre, ela está aí trabalhando. Ela fala 1000 palavras por minuto. Você pode falar. Eu estou aqui falando para você: Deus vai te honrar. Nenhum amém você fala. Sabe, amém? Mas se eu falar: olha, Deus vai haver uma desgraça na tua vida, você, aleluia. Bem-vinda a desgraça. Mas quando se fala: olha, o Senhor vai te curar nessa hora, você, em vez de dizer: mas como? Que dia? Que hora? Por onde vem? Querido, receba em nome de Jesus e toca a vida. Olha, eu te falei 300 palavras e você pensou quantas? Quantas, Jardel? Mais de 1000. Quantas que você tem pensado? Quando você entra aqui para receber a palavra de Deus e você está pensando em outras coisas. 1000 palavras. Segundo a estatística, você tem o poder de falar 1000 palavras na tua mente. E eu tenho só 300 porque eu estou fazendo uma oratória. Quantos estão aqui nesta noite ainda? Apesar das 1000 palavras que você está liberando. Por que você não tem a cura, o milagre? Porque eu estou combatendo com você com 1000 palavras. E você está aí distorcendo 1000 vezes. O Senhor quer hoje nos libertar disto. Sabe, você, não adianta, eu não vou poder resolver o teu problema, eu apenas ministro, eu apenas falo, eu apenas coloco palavras, mas se você não levar a tua mente para os pés do Senhor, a tua vida não vai funcionar, a unção não vai se manifestar. Era isso que o Senhor estava falando
para Moisés: Moisés, vai lá e liberta o povo de Israel. Senhor, não posso. Eu? Quem sou eu para ir lá, Senhor? Eu. Moisés, vai lá, eu sou contigo. Mas se te perguntarem quem o Senhor é, eu sou. Então tá bom, Senhor, Senhor, eu quero te abençoar, mas não posso te abençoar, Moisés. Desse jeito não posso. Senhor, eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu levanto o intérprete para você. Senhor, não dá para você arranjar outro. É assim que nós estamos. Você senta aqui e amanhã a sua vida continua a mesma coisa. Você senta aqui, você ouve as palavras, mas você está sempre com uma mente desconectada da palavra de Deus. Alô? Quantos estão aqui ainda? Senhor, o Senhor disse que vai te abençoar essa semana, querido. O Senhor vai começar uma obra aqui nesta hora na tua vida. Aliás, Ele está mexendo na tua mente hoje. Ele está dizendo: eu vou avivar a tua vida. Eu vou trazer vida para você. Eu vou pôr uma direção diferente. Quantos estão aqui ainda? Glorifica a Deus. Eu creio que nesses dias, Deus começará a avivar os lugares e áreas da tua vida que você nunca viu ainda levantadas. Você será uma pessoa que vai andar por fé pela palavra de Deus. O Senhor vai avivar isso. O Senhor vai levantar. O Senhor vai te curar. O Senhor vai te pôr em pé. Sabe por quê? Porque esse é o projeto dele para a tua vida. Áreas da tua vida precisam do toque do Senhor. Você precisa voltar a respirar as coisas de Deus. Eu não sei como, não sei por onde, mas eu sei que Deus diz que vai dar certo. A tua vida vai dar certo. Quem crê nisto, receba agora. Seja aí na tua casa, seja em qualquer lugar, receba agora. Aí, aqueles que estão conectados conosco. Tua mente é muito rápida para o negativo. Tua mente é muito rápida para as coisas que destroem. De onde vem isso, pastor? Vem da maneira que fomos criados. Era isso que eu estava falando para você. O ambiente que fomos criados. Nossos pais eram limitados. A minha geração é uma geração que sofreu muito limitações financeiras. E aí nós vimos um ambiente, e para a gente se desconectar disto, é uma coisa terrível. Leva um tempo para você formatar a tua mente. Eu fui criado nas faltas, eu fui criado no medo de ter faltas. E toda vez que nós saímos em família, e que Deus nos deu a condição, às vezes até de comer num restaurante, de uma forma mais alegre e desfrutar, a gente diz: mas quanto que é? Ficamos com medo. Concordam? Deus está falando contigo. Essa semana eu fiz uma proposta com meu filho, que sairia com ele, viajaria com ele. Eu saí na terça-feira e voltei no sábado, para que ninguém me sentisse minha falta. Graças a Deus ninguém sentiu. E nós fomos a um restaurante e eu falei à minha esposa: eu não quero ir nesse restaurante. Eu quero ir num restaurante, eu quero celebrar, porque hoje meu filho é um engenheiro, eu quero me agradar com ele, eu quero celebrar com ele, porque para um pai, na minha geração, era muito difícil ver um filho formado. É um orgulho, é um pouco bobo, mas é um orgulho, porque ainda ele não está empregado para gerar alguma coisa para mim. Mas eu creio que ele vai ser empregado nesses dias, em nome de Jesus. E aí nós passamos no restaurante, que há anos, um dia nós fomos lá e o restaurante não era muito agradável. Eu disse, a Célia falou assim: não, vamos naquele restaurante lá. Eu disse: meu amor, vamos no outro. O outro é melhor. Aí meu filho: eu não estou com tanta fome, pai, para ir para o outro. Eu disse: não, mas vamos lá no outro, é melhor. Vamos no melhor. Aí a Célia falou assim: mas é mais barato. Isso é bem a metade do preço, amor. Eu disse: ok. A mulher sempre vence. Mulher é uma coisa, quando bota na cabeça alguma coisa, não tem quem tire. Amém? Vocês já viram isso, amados? Vocês sabem o que eu estou falando? Mulher, quando coloca alguma coisa na cabeça, não tem quem tire. Só o poder de Deus. E aí nós chegamos no restaurante, aí o Espírito Santo falou comigo: olha, você precisa aprender alguma coisa, eu quero te ensinar hoje.
Você pode falar, Senhor. Entrei no restaurante, só nós entrando. Eu, o Sam falou, papai, somos só nós aqui. Eu disse, você é importante. E eu disse, mas eu falei para tua mãe que esse negócio aqui não funciona direito. Mas o restaurante estava totalmente mudado. As pessoas nos atenderam de uma forma anormal. E a comida estava excelente. E o preço melhor ainda no final, né? Graças a Célia. Mas eu queria ir no melhor. Mas a nossa mente, às vezes é essa. Não estou dizendo para você sair de uma forma extravagante, gastar o que você tem que gastar. Mas há momentos que você não precisa se libertar disto. Porque nós trazemos dentro de nós essas faltas. Nós trazemos dentro da nossa vida isto. E nós deixamos de celebrar a vida. Simplesmente porque podemos passar necessidade lá na frente. Podemos ter falta lá na frente. É assim ou não é a nossa mente? É assim principalmente a mente da minha geração. Essa é a minha mente. Eu estou falando isso hoje, não porque Célia falou lá. Eu estou ministrando uma palavra que eu tenho vivido. Ah, mas nós não temos que guardar, pastor. Não, olha, eu tenho irmãos aqui que são tão miseráveis, que guardam e vão levar não sei para onde o que eles estão guardando. Eu estou falando de uma geração que foi machucada. Eu estou falando de você que foi criado no ambiente das faltas. Estou falando com você que a sua vida está sendo privada por alguma necessidade que você está enfrentando, mas isso não quer dizer que a tua mente tem que continuar aprisionada, em nome de Jesus. Você precisa levar a tua mente até os pés da cruz, porque lá atrás fomos proibidos por muitas coisas. Queridos, a época em que eu vivi, assisti um filme, era só uma vez por ano, e o filme que era mais engraçado se chamava Mazzaropi. E eu lembro que eu e minha mãe fomos uma vez lá em Curitiba assistir o Mazzaropi. E mamãe tinha uma coisa engraçada, ela assistia todo aquele filme do Mazzaropi. O Mazzaropi, só para vocês terem uma ideia, ele era um jeca daqueles mais pobre possível. Para você ter uma ideia, até esses filmes a gente assistia. Então a mente da gente era da pobreza, do inferno. E a vida da gente era aquilo mesmo, era o Mazzaropi da vida. E quando a gente assistia aquele filme, todo mundo se rachava de rir, e mamãe não. Mamãe ficava séria, e a gente ia embora para casa. Quando chegava lá em casa, de repente eu via a mamãe, ela rindo. Eu disse, mãe, o que aconteceu? Eu estou lembrando do filme, filho. Minha mãe nunca ria no filme, ela ria depois. Ela ria atrasada. Não é que meus pais estavam pecando porque não tinham condições. O pecado era ter a mente pequena. O pecado é a gente estar com a mente da miséria. A mente que vai calando lá dentro e nosso coração vai ficando duro. Deus, o Senhor não pode fazer isso por mim. O Senhor não pode fazer isso por meus filhos. Meus filhos nunca vão sair das drogas. A minha família nunca será uma família abençoada. Meus pais nunca serão pais saudáveis. Sempre terei problemas. A minha vida sempre será assim. E nós fomos criados num ambiente assim. Como se libertar disto? A Bíblia diz que Jesus ele veio para nos dar uma vida abundante. Em Cristo Jesus nós já estamos livres. A Bíblia diz que a verdade te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. À medida que você vai conhecendo o Senhor, por isso eu falei, querido, quem ama quer conhecer. Quem ama sempre está querendo conhecer. Quem ama sempre está sabendo, está tendo a surpresa. Se você não ama, você já se encontra de qualquer forma, filha. E quando a gente já não se arruma mais para se encontrar com o namorado, quando você já não tem mais nenhuma perspectiva da pessoa se arrumar, hoje eu vou me encontrar com o meu amado, você já perdeu o elan da vida. Foge dele, foge dela. Quando isso impede da gente receber a bênção de Deus. Olha, querido, quando nós estamos vivendo uma vida que não entendemos o propósito do Senhor, Deus tem um dito hoje aqui para você. Não é assim mais. Quando você acreditar, você vai ter respostas minhas. Mas quando você viver com essa mente que você está vivendo, você sempre vai estar chamando a existência isso para a tua vida. E esta é a realidade. A psicologia infantil diz que quando você se prepara para receber uma criança,
é diferente. Você vai lá, se compra o bercinho, coloca a cortina, você se prepara, a mãe já começa a ver a criança de outra forma, ela já começa a passar a mão na barriguinha, olha, você vai chegar, está vendo o teu quarto, e aí diz que essa criança, ela nasce numa perspectiva diferente. Mas quando você, querido, pastor, eu nasci, pastor, do susto. À noite meu pai se assustou, minha mãe também. Parece que aconteceu alguma coisa à noite e eu nasci daquele susto. Aliás, eu sou aquele espermatozoide que me empurraram e disseram, você está atrasado, vai lá, é tua vez. E você é aquele espermatozoide atrasado, que chega na igreja atrasado, chega no trabalho atrasado, e agora Deus está te revelando que você é aquele espermatozoide atrasado. Chega atrasado em tudo. Você é um acidente. Pastor, eu sou fruto de um acidente naquela noite. Eu nasci de um atraso. Meu pai e minha mãe estavam atrasados e eu cheguei atrasado. E aí você precisa levar a tua mente para ser formatada de novo. Amém, meu filho? A mente precisa ser mudada. Por isso a palavra de Deus diz em Romanos 12, verso 2. Quantos estão aqui ainda nessa noite? Quantos atrasados eu tenho aqui? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Como? Bom, teu coração tem Jesus, tua alma glorifica Jesus, mas a tua mente, onde está? A tua mente ainda está com dificuldade de receber. A tua mente sempre vai estar falando um monte de coisas. E é isso que eu queria deixar para você nesta noite. Uma vez eu contei essa história. Tinha 2 homens dentro do hospital. E um não podia se mover. Estava deitado. E de repente eles escutam alguém tossindo. Só, tem alguém aí? Sou eu. Estou aqui do teu lado. Só, que bom, eu não consigo me locomover, não consigo enxergar nada aqui. E você? Não, eu estou aqui diante da janela. Existe ali um parque. Existe ali as pessoas brincando, passando. Olha, eu acabei de ver uma mulher bonita. Oh, é mesmo? Como é que ela é? Ah, ela tem umas curvas bonitas. O cabelo dela é maravilhoso. Os olhos dela dá para ver daqui que são azuis. E ele olhando e falando. E chega no outro dia, ele tosse. Aí, você está aí ainda? Estou aqui. O que você está vendo aí? Ah, hoje o sol está bonito, mas agora apareceu uma nuvem. Mas eu não estou vendo nada, eu não consigo ver nada. Ele disse, fica tranquilo que eu vou te falando o que está acontecendo lá fora. No outro dia, ele já não escuta mais a voz desse homem. Alguém chega no quarto, leva esse homem. Ele disse, enfermeira, por favor, o que está acontecendo nesse quarto? Senão o seu companheiro, ele partiu. Puxa, mas então, por favor, me fale o que está acontecendo ali fora. Ali fora onde? Ele aí, do lado da janela. Ele me contou histórias dessa janela. Disse, não existe janela aqui. Apenas uma parede aqui do lado. Apenas algo que está ali. Mas ele falou que ele estava vendo um parque. Ele falou de pessoas andando, de crianças brincando. Não existe nada disso. E outra coisa. Esse homem que estava aqui do lado, que faleceu, ele era cego. Mas ele tinha uma mente criativa. A mente deles não estava presa. E aquela enfermeira diz que ele partiu. Era um amigo que tinha uma mente e que tinha um propósito de ajudar o seu outro amigo. Havia algo positivo dentro da sua mente. Não era algo que estava conectado com aquilo que a gente sempre está conectado, com as dificuldades. Preste atenção na sua mente. Preste atenção para onde a tua cabeça vive te levando. Para onde a tua mente vive apontando a sua vida. Preste atenção. Olhe. E olhe o que Deus está te dizendo nesta noite. Qual é a imagem que você tem de você? Qual é a imagem que você tem da sua casa? Você sabe que você está diante do Senhor. E Ele diz, eu não te deixarei.
não te abandonarei, estarei todos os dias contigo, de todos os dias da tua vida. E por que você vive com esse rosto? Se Ele está contigo, se Ele diz que Ele vai te fazer avançar, se Ele vai te conduzir a lugares altos. Pastor, mas eu tenho amanhã contas para pagar. Ótimo, Ele vai pagar as minhas dívidas. Fica com essa mente, fique aprisionado nisso. Querido, primeiramente eu não tenho dívida, nós temos investimento. Fala para o teu irmão: irmãos, a partir de hoje não chame dívida de dívida, só mude, fala que é um investimento que você fez. Alô? Isso não quer dizer que você vai sair daí fazendo um monte de dívida dizendo que é investimento. Qual é o primeiro passo, pastor? Provérbios 23, verso 7 diz assim: porque como imaginou a sua alma, assim é. Assim é. Assim como você pensa, assim você é. Quando se conhece alguém, quando é que a gente conhece? Quando você está debaixo de pressão. Olhem aqui para mim. Alguns irmãos chegam assim para mim: pastor, eu sou espiritual. Ah, é? Esses dias tinha uma irmãzinha muito espiritual, chegou aqui, sentou num lugar, eu falei assim: irmãzinha, por favor, dá um lugar, porque está chegando um visitante. Eu não saio daqui. Aqui é o meu lugar. Ok. Espiritual. Irmão, você só vai saber se você é espiritual quando você está debaixo de pressão. Quando você tem que pagar contas, quando o teu filho está correndo riscos, quando a sua família está com lutas. Qual é a tua reação quando você tem problemas? Onde Jesus está? Onde Ele se encontra? Qual é a tua reação na sua vida? Eu sirvo ao Senhor. Você serve ao Senhor. E quando a falta do dinheiro, quando a falta de saúde chega, quando as coisas chegam na tua casa, como é que é a tua cabeça? Ai, eu vou perecer. Ai, eu vou ter faltas. Que Deus é esse? A tua mente ainda é a mente lá de trás. E por isso Deus diz: eu quero te abençoar. Eu falei que vou te abençoar, mas como posso te abençoar se a tua mente ainda está comandando o teu corpo? Não é com essa mente. Por isso o Senhor diz: você tem que mamar com a sua mente. Eu quero encerrar dizendo uma palavra que está lá em Mateus capítulo 26, verso de 33 em diante. Pedro é um exemplo de vida para mim e para você. Qual é a tua reação? Olha o que diz a palavra de Deus. Mas Pedro respondendo disse: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não me escandalizarei, não me escandalizem de ti, e nunca te escandalizarei. Ah, aleluia. Deixa eu ler de novo. Mas Pedro respondendo lhe disse-lhe: porque agora eu passei dos 300, irmãos. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aleluia. Verso 34. Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, não é o galo do galo, você vai me negar. E aí ele responde: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Nunca, jamais. Mas debaixo da pressão, irmão, a nossa vida é outra. Quando os problemas chegam, qual é a tua reação? É a reação das faltas, do coitado, da miséria. Então a tua mente tem que ir para os pés do Senhor. Você precisa ser formatado novamente. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nossa mente precisa ser mudada. Essa maneira de pensar precisa ser transformada rapidamente. A Bíblia diz que nunca duvide
que você é amado do Senhor. Nunca duvide que você é uma pessoa amada de Deus. Fala para o teu irmão: irmão, por favor, não duvide de que você é amado. Fique em pé um minuto. Dê um abraço em alguém. Oh, irmãos, se você parou no lugar certo, pode dar um abraço em alguém. Peça licença e diga: eu te amo no amor do Senhor. Pode sentar, chega, irmão. Não garra muito. Pode aplaudir a Jesus. Nós precisamos do toque. Nós precisamos de um toque. Esta é a realidade da nossa vida. Eu quero lhe dizer que esses dias nós estávamos na rua e eu esqueci que estava no meio da rua e encontrei o irmão Rogério e dei um abraço nele. Ele veio, me deu um beijo, dei um beijo nele, não é na boca. E às vezes a gente chega no meio e a gente se beija, se abraça com homens. Aí uma pessoa falou assim: mas que estranho, né, pastor? Essa cultura de vocês é estranha na central. Mas é o amor, é o toque. As pessoas fazem isso assim, de uma forma saudável. Mas eu disse: puxa, mas na rua eu tenho que tomar um cuidado, porque esses tempos atrás eu estava abraçado com o Deni num lugar e o pastor Márcio falou assim: é melhor você desabraçar dele, porque vão pensar que você é um boiola. Um velho boiola. Eu disse: você está amarrado em nome de Jesus, eu vou continuar abraçado com meu filho. É a cultura. Pessoas, quando são tocadas, elas trabalham melhor. Pessoas, quando são amadas, elas têm uma reação diferente. Todos nós necessitamos de abraços. Todos nós necessitamos de um toque. Sabe, às vezes eu vejo as irmãs chegando com seus vestidos novos, arrumadas. Eu sempre falo: não, irmã, você está bem. Estou bem nada. Esses dias uma irmã falando para outra: olha, mas eu achei bonito esse vestido. Eu estou parecendo um bujão de gás. Olha o tamanho que eu fiquei com esse troço. Mas não tinha outro, eu saí de casa atrasado. Isso é porque a sua estima já está lá, nos pés. E a pessoa vai responder de forma amarga. Esse dia o irmãozinho falou assim: pastor, esse terno serve bem no Senhor? Eu disse: tudo serve bem em mim, irmão. Eu recebo a tua boa palavra. Um dia eu cheguei com uma camisa aqui, e a minha esposa que me deu essa camisa, e as pessoas, e ela disse: olha, é 100% algodão, e eu fiquei desfilando com 100% algodão, e o povo começou a rir. Eu disse: vocês podem ficar rindo, porque é 100% algodão. Sabe o que é? Você acertou. Quando você tem uma boa estima, quando a tua estima está no nível correto, a tua vida funciona. Você responde às pessoas com carinho, você é sarado. Por quê? Quando uma pessoa está com a sua estima péssima, nada serve. A roupa melhor não serve, o carro melhor, a casa melhor, o melhor marido está do teu lado, a melhor esposa está do teu lado, e não serve. Porque você precisa levar a tua mente até os pés da cruz. Você precisa ser formatado. Tem alguma coisa que está te envenenando? Jesus, ele tinha uma mente interessante. Tanto fazia para ele lavar os pés, como ser ungido por uma mulher que tinha um vaso de alabastro. Ao mesmo tempo, aquela mulher estava lavando a cabeça de Jesus, derramando o seu óleo, preparando-o para a sua morte. Mas ao mesmo tempo, Jesus estava lá lavando os pés. Não importa o que você está fazendo, não importa o trabalho que você esteja envolvido, não importa onde você serve o Senhor. Eu quero lhe dizer nessa noite que Deus é um Deus que te chamou para você viver de forma saudável. Mas a saúde está aqui, na nossa mente. Se você não organizar a tua mente, não tem jeito de você viver bem. Você sempre vai viver uma vida de frustração.
Diga algo bonito para essa pessoa que está ao teu lado. Fala alguma coisa boa para essa pessoa. Fala, abre a boca. Olha, você vai ter uma semana agradabilíssima. Olha, você está bonito. Olha, você é a paixão da minha vida. Cuidado. Diga, eu recebo. Pergunte para essa pessoa do seu lado: você sabe que você é valioso? Sabe ou não sabe? Hoje pela manhã, estava passando um senhor aqui. Eu estava entrando e parei ali para arrumar meu computador. E o cara falou: o senhor é pastor da igreja? Eu disse: eu sou um dos. Tem mais uns 4 aí. Aí ele olhou para mim: pois eu não sou nada. Eu disse: o problema é seu. O cara falou que não é nada. Eu não sou nada. Aliás, eu sou o filho pródigo. Não, você já é alguma coisa. Você conhece a história do filho pródigo. Mas qualquer coisa, espera um pouco aí. O senhor tem um dinheiro para me dar? Vou chamar o pastor da igreja. Dinheiro não é comigo. Aí já chamei o irmão Dum. Resolve esse problema. Eu não sei o que ele fez com o rapaz. Eu acho que o rapaz não ficou para o culto. Não ficou. Como é que você se comporta? Quanto você vale? Quando você chega numa empresa, eles olham para você e dizem: olha, você vale meio salário. Não, eu quero um emprego, mas o meu valor é maior. Eu vou ficar por esse meio salário por enquanto, mas você vai entender o meu valor para esta empresa. Esse é meu início, mas eu tenho um valor maior. Que preço você vale? Eu quero falar para meus filhos que eles valem muito. Fale para essa pessoa que está ao teu lado: sabe, você tem um valor muito alto. Fala aí para o teu filho, se ele estiver aí: olha, eu não quero mais te chamar de burro. Eu não quero mais te chamar de imbecil. Eu não quero mais te chamar de folgado. Eu quero te chamar agora que você vale muito. Fala para sua mulher, fala para o teu marido. Fala para alguém que está do teu lado: pastor, me dê um verso. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Fique em pé. Aleluia! Agora deu glória certa, irmão. Leia, igreja do Senhor. Vocês foram comprados. Fala para o teu irmão: você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado por um alto preço. Você não vale nada. Você foi comprado. Você tem um valor alto. Se alguém não está te valorizando, o problema é dessa pessoa. Mas o Senhor te valoriza. Ele já pagou esse preço pela tua vida. Mas alguns hoje precisam levar a sua mente até Cristo. A mente que viu a sua família perecer financeiramente. Viveu tempos de falência